Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas, né, dentro do possível, já que eu faço tudo aqui, né, faço a reportagem, redação, edição, revisão, postagem, gravação, então às vezes não dá para atualizar bem, mas dentro do possível eu passo essa atualização para você que me segue. Vamos lá então, eu tenho aqui a edição de terça-feira, 28 de março de 2022. Aliás, 23. De vez em quando eu me lembro do ano de 2022. Que saudade, né? Pois é, 28 de março de 2023, terça-feira. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, reverencia os seguintes santos: Malco, Gontrão e Castor. Estamos no tempo da quaresma. Março é o terceiro mês do ano, com 31 dias. É o mês internacional da mulher, é o mês da escola também. Às vezes a gente às vezes não fala da escola, no caso das comemorações, mas é o mês da escola também. É o mês do outono, da água, da Constituição. Essa carta magna tão vilipendiada, né, nos últimos anos. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 de março às 18h25. Olha a fase da Lua, que começa neste dia 28 às 23h32, é quarto crescente, hein? Estão se passando 87 dias do ano. Faltam 278 dias para terminar 2023. 278 dias apenas para terminar o ano. Eu falo apenas porque eu estou doido que passem, né, esses dias. Quinta semana da quaresma é o que vivencia o católico. A quinta semana da quaresma. É o dia do diagramador, dia do revisor. Eu falei em revisão aqui, né? Dia do diagramador, dia do revisor. Alguns indicadores da economia: o salário mínimo nacional, R$ 1.302. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,60%. Cotações de fechamento dos negócios na sexta-feira, 24 de março de 2023. O café, no Centro de Comércio de Café de Vitória, comportou-se da seguinte forma: o Arábica Bebida Dura, R$ 1.050. Arábica Bebida Rio, 934. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 602 a saca, no fechamento no dia 24 de março. Já o dólar fechou em alta de 0,9%. Aliás, espera aí, deixa eu ver se é o dólar mesmo. Não, é em baixa. O dólar fechou em baixa no mercado paulista, hein? De 0,7%, cotado a R$ 5,25. Está com a cotação bem alta ainda. A Bolsa de Valores1B3 ou Ibovespa teve alta de 0,9% depois de quedas e não conseguiu ainda os 100 mil pontos. Estava em 98.829 pontos no fechamento no dia 24 de março de 2023. E agora, para refletir, né? Nós somos pessoas que temos um comportamento equilibrado, nós podemos refletir. Vivemos no Brasil um momento político que poderia ser denominado de o usurpador. Eu bolei isso aqui porque tem tudo a ver. Vivemos um momento político que poderia ser denominado o usurpador. Loteria de números agora, vamos falar da Mega Sena. Mega Sena, você joga na Mega Sena? Mega Sena acumula e estima prêmio de 75 milhões.
O concurso 2577 da Mega Sena, realizado no sábado, dia 25 de março, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 12, 18, 22, 31, 44 e 50. O próximo concurso do teste 2578 ocorre nesta quarta-feira, 29 de março de 2023, com estimativa de prêmio de 75 milhões de reais, sendo que já há um acumulado superior a 63 milhões e 700 mil. A Quina teve 123 ganhadores na Mega Sena e cada um recebe mais de R$ 46.928. Os 9.182 apostadores que fizeram 4 dezenas vão receber R$ 898, quase R$ 900, né? R$ 898. A arrecadação somou R$ 100.114.578. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio, nas casas lotéricas ou no portal da Caixa Econômica, na internet. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados normalmente a partir das 20 horas, a não ser em casos especiais, né? Pesquisa, olha essa pesquisa aqui, para mim não é novidade não, mas quem sabe se para você é novidade. É uma pesquisa aí que foi realizada. Esquerda política prejudica mais a saúde. Você sabia? Eu já sabia mais ou menos, não é? E agora vamos aqui a praticamente uma confirmação. Um estudo diz que ser da esquerda política é algo que leva mais à depressão. Essa doença dos últimos séculos, né? Eu acho que do século passado e deste século, que ela tem afetado mais as pessoas. Depressão. Os dados constam de matéria da revista norte-americana SSM Mental Health. SSM Mental Health. Health quer dizer saúde, né? Health, eu não sei a pronúncia correta, tem que falar com a língua entre os dentes, né? Health. Então, olha aí, os dados constam de matéria desta revista americana, analisando a situação de estudantes. Os liberais, que na tradição estadunidense, lá dos Estados Unidos, são os esquerdistas, sofrem mais o problema do que os conservadores, afetando em maior intensidade ainda o sexo feminino. A informação oriunda dos Estados Unidos foi repercutida por Frederico Viotti no canal do YouTube Plínio Correia de Oliveira. Vale a pena você acessar lá e ver todo o material, né? Todo o comentário. Brasil perde para time africano. Olha, Brasil perde para time africano. Mas antes disso, eu estou vendo essa notícia sobre a esquerda doente, né? E realmente porque eu até cunhei aquele termo esquerdofrênico, né? Muitos da esquerda são doentes, não são todos, mas muitos. Vejam que uma moça aí que demonstra ser uma esquerdofrênica bem radical, ela vê fobia a trans o quê? Fobia a trans o quê? Transsexual, né, no caso. Em ironia que um deputado fez lá na Câmara Federal usando uma peruca. Ela vê transfobia nisso. Pelo amor de Deus, que cabecinha, né, de uma mulher dessa. E um outro aí, um organismo aí, não sei qual organismo, associação, não sei, querendo, aliás, processando um time de futebol por não usar a camisa 24. Pelo amor de Deus, hein? E pior que eles aceitam analisar, né? A justiça aceita analisar isso. Processando um time de futebol por não usar um número numa camisa. Meu Deus do céu, gente. Não dá para entender, não. Só pode ser doença mesmo.
Vamos lá. Agora sim, vamos falar sobre Brasil perde para time africano. Sob o comando do novo técnico provisório, Ramon Menezes, a seleção brasileira perdeu de 2-1 para o Marrocos, em Tanger, no território marroquino. Foi uma partida amistosa realizada no sábado, dia 25. Boufal e Sabiri marcaram para o time africano, enquanto o Casemiro fez o tento da seleção brasileira. Foi o primeiro jogo após o fiasco na Copa do Mundo do Catar. Pois é, derrota para o Marrocos. Olha, essa notícia que preocupa, nessa violência que aumenta em todo o país. O Espírito Santo não é diferente, né? Aliás, o Espírito Santo é um dos estados bem violentos. Médico assassinado no norte do Espírito Santo. Um médico de 29 anos, Aloysio Vieira Silva, é esse mesmo o nome dele? Deixa eu confirmar aqui na internet. Aloysio Vieira Silva. Ele foi encontrado morto na região norte espírito-santense no domingo, dia 26 de março, dentro do seu apartamento. Em seguida, a polícia prendeu o suspeito de roubar e assassinar o jovem profissional de medicina. O criminoso nem se importou de postar imagem com o carro roubado na web. O caso se deu no município de Montanha e repercute bastante na região. Então, o médico encontrado morto dentro do seu apartamento e o criminoso já foi preso. Ele matou esse médico dentro do apartamento dele. Puxa vida. E agora outra notícia que chama a atenção e repercute muito, porque é uma pessoa conhecidíssima, né? Famosos. Quando morre um famoso, né? As pessoas repercutem muito, né? Eu quero falar para vocês aqui sobre a morte de Juca Chaves. Os mais novos eu acho que não devem conhecer, mas quem tem de meia idade para cima deve lembrar. O comediante, cantor e compositor octogenário Juca Chaves morreu no sábado 25 de março de 2023. O artista tinha 84 anos e se encontrava hospitalizado em Salvador. O Hospital São Rafael, ao lamentar o falecimento do humorista, informou que ele teve a saúde prejudicada por problemas respiratórios. A família anunciou o velório para o dia seguinte, com posterior cremação do corpo. Seu nome de batismo era Jurandir Kzax Chaves, nascido em 22 de outubro de 1938, no Rio de Janeiro. Há muitos anos ele morava em território soteropolitano, ou seja, Salvador, Bahia. Entre seus apelidos no meio cultural destacam-se Menestrel Maldito e Menestrel do Brasil. Sua carreira começou na década de 1950 na antiga TV Tupi. Um de seus sucessos musicais foi a composição A Cúmplice. Eu quero uma mulher que seja diferente. Mais ou menos assim, né? O endereço telemático da Câmara Federal dos Deputados informou num vídeo, aliás, numa postagem de 2018, que o comediante era dono de um dos melhores timings de humor no Brasil. Timing é como se chama aquela característica de tom, ritmo, impostação e oratória que tornam uma piada bem sucedida. Seus shows possuíam a marca do humor e das modinhas, e o auge da carreira foi nos anos 60, 70 e 80, quando lançou diversos discos. Eu me lembro também que o Silvio Santos deu uma oportunidade a ele de ter um programa no seu canal, no SBT, né? O Silvio Santos o contratou, ele teve um programa de humor bem curtinho, mas bem legal, né? Ele ficava sentado numa meia-lua
com esse instrumento que ele toca, né, parecendo uma viola, não sei qual o nome real. Ele ficava ali sentado e contava alguma anedota, alguma situação humorística num programa que ele teve por algum tempo no SBT, contratado pelo Silvio Santos. Eu acho que foi na década de 80, se não me engano. Missa do quinto domingo da quaresma em Colatina. Olha, a missa do quinto domingo da quaresma, às 7 horas, dia 26 de março de 2023, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, foi presidida pelo pároco colatinense Padre José Valdeci Romão. Em sua homilia, o clérigo fez uma catequese sobre as leituras do dia, com destaque para o Evangelho de São João, João 11, versículos do 1 ao 45, em que Jesus ressuscita seu amigo Lázaro após 4 dias do falecimento. Ou seja, o corpo já se encontrava em estado de putrefação. O primeiro milagre de Jesus é o das bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho, enquanto o da ressurreição de Lázaro é o último, antes de sua crucificação. Este, que é considerado o maior milagre de Jesus, acontece na aldeia de Betânia, lar dos irmãos Maria, Marta e Lázaro, a poucos quilômetros de Jerusalém, e é uma narração exclusiva de João. A ressurreição de Lázaro, sem antes passar pelo sofrimento e doença, é para manifestar a glória de Deus. Olha, foi assim que Jesus Cristo comentou sobre esse episódio. Estar doente é sinal de que somos lembrados por Deus, salientou o padre. Ele lembrou, por exemplo, de São João Paulo II, como sofreu São João Paulo II quando era papa, né? Ele, além daquele ataque de um turco que definhou sua saúde, ele teve também o mal de Parkinson e enfrentou a doença com firmeza, nosso São João Paulo II. Em outro ponto de sua fala, ele diz também que Santo Estevão foi apedrejado até a morte e foi para o céu manifestando a glória de Deus. Suportou ali as pedradas e viu o céu se abrir e Jesus Cristo nele. Na primeira leitura de Ezequiel 37, versículos de 12 a 14, o profeta anuncia vida nova para o povo hebreu exilado na Babilônia. É o prenúncio da ressurreição de Jesus Cristo e de todos os fiéis salvos. Em sua carta aos Romanos capítulo 8, versículos do 8 ao 11, o apóstolo São Paulo diz que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e isso é a certeza e garantia da nossa ressurreição também. O padre ressaltou que o Espírito de Deus em nosso corpo não morre. O religioso recomendou aos fiéis católicos a confissão, pois através desse sacramento de reconciliação com Deus, de penitência, somos chamados a sair da situação de putrefação do pecado para a vida plena. Catequese agora sobre Deus que se humanou para nos salvar. Essa catequese, eu fiz um resumo aqui, é do professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Houve um dia, diz o professor, em que o anjo Gabriel anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Isso está nos Evangelhos. E ele diz que é dia de graça, de bênção, de salvação. Todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem nesse dia. Desde que houve o pecado de Adão e Eva, Deus prometeu que a salvação viria por uma mulher. Ela te esmagará a cabeça. E dela vem o Salvador. Na Anunciação cumpre-se assim essa verdade e promessa divina. Deus não nos abandonou ao poder da morte. Com o pecado entrou na nossa história uma vida sem Deus para sempre. No entanto, outra morte destruiu essa primeira morte, a morte
de Cristo. Mas, para que a morte de Cristo destruísse a morte que entrou pelo pecado, foi preciso que Deus se fizesse homem, isto porque nenhum homem era capaz de oferecer à justiça divina um resgate infinito, pois o pecado fere a majestade infinita de Deus. Por isso o Verbo se fez homem. Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. A única coisa dos homens que ele não teve foi o pecado, segundo a carta aos Hebreus. É o amor de Deus por nós. Deus amou o mundo até o ponto em que deu seu Filho único para que todo que nele crer tenha vida eterna. Bem-aventurado, feliz é aquele que crê no Filho de Deus. Jesus diz que quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Quando Maria recebe o Salvador no seu ventre, começa a nossa redenção. A criança passa 9 meses em seu ventre para nascer em 25 de dezembro e por isso, em 25 de março, comemora-se a Anunciação. É o maior acontecimento da história humana. Deus se faz homem. Diante desse mistério que não cabe na nossa cabeça, na nossa mente, pois é algo que transcende toda a nossa inteligência, vemos como Deus nos ama e como somos importantes para Ele. E esse menino nasceu para ser pregado um dia na cruz, a fim de que pelo seu sangue o ser humano fosse arrancado das mãos do demônio e trazido de volta para o reino de Deus. É o amor infinito de Deus. É o amor infinito de Deus. Esse amor por todos nós. Que devemos agradecer, não o ofendendo através do pecado. Não, não devemos fazer isso. Devemos também aceitar a vontade de Deus na nossa vida. O que acontece conosco que não conseguimos evitar. É preciso oferecer isso a Deus, na paciência, para juntar o nosso sofrimento ao sofrimento redentor de Cristo. Uma bela catequese do professor. E ele fez mais também uma outra catequese, já foi em outro dia, mas eu achei interessante, foi no programa Pergunte e Responderemos. Presença substancial de Cristo. Após a comunhão, em 10 a 15 minutos, Cristo não estará mais presente substancialmente na alma dos fiéis, mas continua presente pela ação do Espírito Santo. Então, se o fiel quiser, ele pode ficar na capela do sacrário rezando normalmente. Após os 10, 15 minutos, não tem problema. Freis, sobre freis, tem frei que é padre, tem frei que não é padre. Os que pertencem a uma congregação de monges, como franciscanos, dominicanos, agostinianos, por exemplo, são chamados de freis. Alguns são ordenados, portanto são padres, outros não. Todos os franciscanos são freis, mas nem todos são padres. Olha que informação, né, importante. Ele falou sobre a alma também. A inseminação artificial não é aprovada pela Igreja Católica, mas Deus cria uma alma sempre que houver uma fecundação. Se a criança for gerada, Deus põe uma alma nela. Mesmo em casos de estupro, casal solteiro ou casado, inseminação artificial, não existe pessoa sem alma. A lei de Deus é esta. Ele nos deu a responsabilidade de gerar filhos por confiar no ser humano. Então, mesmo que seja por algo que a igreja não aprova, Deus coloca a alma após a fecundação. Revelação. A teologia, diz o professor Felipe Aquino, é revelação, não é ciência. Ninguém pode contrariar a revelação de Deus. Se uma ciência, como a parapsicologia, respeita a revelação divina, ela é bem-vinda. Caso contrário, né, é melhor não se intrometer nos assuntos da revelação divina, né? Primeiros pais, não é dogma de fé que Adão e Eva foram resgatados da mansão dos mortos para o céu na ressurreição de Jesus Cristo. É uma tradição da igreja,
mas não se pode afirmar isso com certeza absoluta. Olha, são informações interessantíssimas, tá? Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna. Eu passo para vocês manchetes do jornal A Tribuna porque é o único que circula no Espírito Santo em bancas de jornais, padarias e lanchonetes de forma impressa. Por isso, eu que aprecio o jornal impresso, eu passo para vocês as manchetes como uma forma de homenagem. Jornal A Tribuna, editado em Vitória no sábado, 25 de março de 2023. Vamos ver o que saiu na capa. Alunos passam mal após brincarem com spray em escola. Transcol tem 100 mulheres motoristas. Juliana Dumont, Raquel Stein, Jandira Emetério e Vanessa Santana contam que conquistaram a independência financeira com a profissão. Coluna fala doutor, confusão mental de idosos pode ser infecção urinária. Agentes de trânsito começam a usar armas de choque na Serra. Novas opções de rodízios. Mais de 60 mil no estado esperam decisão da Justiça contra INSS. Mas por quê? Vamos ver aqui qual o problema. Entre os problemas que têm resultado nesse volume de ações está a falta de servidores do órgão, além dos apagões e várias interrupções no sistema informatizado do Instituto. Injeção para diabetes é usada para emagrecer. Aluguel por temporada faz preços subir e deixa famílias sem moradia. Pastores da Igreja Cristã Maranata visitam o Espírito Santo e compartilham testemunho. Os pastores falaram como é professar a fé cristã nas localidades mais distantes ou até mesmo hostis devido a conflitos humanos ou pelas intempéries. Coluna Opinião Econômica. É preciso debater o dilema dos juros altos e se o Banco Central pode reduzir a taxa Selic. Pop.zap. Mel Maia obriga namorado, o MC Daniel, a cancelar show em uma casa de prostituição. Coluna Papo de Família. A terapia é fundamental no acolhimento da criança vítima de bullying. Vamos agora à edição de domingo 26 de março. Como fortalecer a mente contra o estresse do trabalho. Já fiz muita gente rir enquanto estava triste. Cursos gratuitos para mulheres aprenderem nova profissão. Ciência avança e super remédios já ajudam a controlar doenças graves. Pesquisadores desenvolvem medicamentos cada vez mais individualizados e eficazes para tratar enfermidades como cânceres, atrofia muscular espinhal e retocolite ulcerada. Vamos ver agora a coluna Fonte Grande, o que ela traz para nós. Novas pontes aproximam o agronegócio da região norte do estado. Mundo digital, aprenda maneiras de economizar bateria no seu smartphone. Mais casais decidem viver sem filhos. Meu Deus do céu. Tatiane e Jackson ouviram muitas cobranças. Caçadores de destinos. Passeios de bicicleta para conhecer pontos turísticos da capital. Tamires Médici adora pedalar para apreciar o visual de toda a orla de Vitória e elege Pier de Iemanjá e Espaço da Baleia Jubarte como seus locais favoritos. O importante papel das mulheres na Igreja Cristã Maranata na obra de Deus. Desde o início da igreja, as mulheres sempre desempenharam importantes papéis, tanto dentro da igreja quanto na sociedade, são referência em muitas áreas. Agora temos a edição de segunda-feira, é o único dia que o jornal A Tribuna não é lançado de forma impressa, hein? Só online. Cirurgia inédita para retirar tumores de rim. Fla luta para anunciar reforços nos próximos dias. Vitória na semifinal após duelo dramático. O Estrela do Norte venceu por 2-1 a partida, mas Alvianil tinha vantagem do primeiro jogo. O Arley toca na saída do goleiro Júlio César e marca gol para salvar o Vitória, que agora vai disputar com o Nova Venécia a vaga na final do Capixabão.
Adeus a Sansão, o único leão do Estado. Coluna plenário, o deputado Sérgio Meneghelli propôs projeto para que o uso de terno deixe de ser obrigatório. Mulher pula do terceiro andar para fugir de agressões. Médico é morto a facadas em assalto e suspeito é preso. Aloísio Vieira Silva, 29 anos, foi assassinado dentro de seu apartamento em Montanha, norte do estado. Acusado fugiu com o carro da vítima e foi localizado em Conceição da Barra. Olha, difícil, né, a gente analisar uma situação dessa. Somente podemos enviar os nossos pêsames à família, nossas condolências, e a polícia investigará todo o caso, né? Espiritualidade, Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Nesta terça-feira, 28 de março, tem celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser na Catedral de Colatina. Então, nesta terça, não haverá missa, mas celebração da palavra. E tem às 19h30, depois, na metade da missa, mais ou menos, né? Reunião do Conselho ampliado no auditório Bento XVI. Agora, na Catedral de Colatina, na quarta-feira, 29 de março, quarta-feira, às 19h, missa na Catedral. Será presidida pelo padre Paulo Barbosa, às 19h, hein? Também às 19h haverá missa da visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, na comunidade católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. Dia 30 de março, quinta-feira, na Catedral de Colatina, missa presidida pelo padre David José Langa Lopes, a primeira missa, hein, após a sua ordenação no último sábado. Será na Catedral, então, a missa com o padre David José Langa Lopes. Foi ordenado no último sábado, 25 de março de 2023, às 17h. Também na quinta-feira, dia 30, às 19h, missa da visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, na comunidade católica Santa Luzia, bairro Alto, Vila Nova. 31 de março, sexta-feira, o último dia do mês, 31 de março, na Catedral de Colatina, ao meio-dia, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão. Às 15h, celebração da Via Sacra na Catedral Colatinense. 19h, missa de encerramento da visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Olha, a Secretaria Paroquial da Catedral funciona na segunda-feira das 13 às 18h. De terça a sexta, das 8 às 11, das 13 às 18. No sábado, das 8 às 12h. Telefone para mais informações, 2102-5010 e 2102-5006. Agora, Paróquia Santa Clara, Paróquia dos Franciscanos, Paróquia do Mosteiro das Irmãs Clarissas, telefones 99934-5155, 3722-6249, este é o fixo. Tem um outro fixo direto para falar com algum representante do Mosteiro das Irmãs Clarissas, 3721-0864. É bom dizer que no mosteiro tem missa diariamente às 7h da manhã, de segunda a sábado, e no domingo às 8h. Temos aqui o telefone também da Matriz Imaculado Coração de Maria, na zona norte de Colatina, o bairro São Silvano, o bairro mais forte economicamente do município. Telefone, atenção para você saber de missa na Igreja Matriz de São Silvano, 99507-2251. E atenção você que mora em Vila Velha, minha querida cidade de Vila Velha, minha segunda cidade.
Tem o telefone do Santuário Divino Espírito Santo de Vila Velha, que fica na região central. Tem o WhatsApp, 99985-3558, e tem também o fixo, 3329-1266. Agora eu falo de chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Emprego, Cine, de Colatina, divulgou na segunda-feira, dia 27 de março, 72 vagas de emprego disponíveis nas empresas da região. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo aquela ponte entre as firmas interessadas nos profissionais e aqueles que estão à procura de trabalho. Telefone do Cine é 3721-7102, o DDD de Colatina é 27. Endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro da cidade. Amigos e amigas, vamos agora a momentos de informações sobre atualidades. São anúncios que servem para qualquer momento da nossa vida. Por isso eu falo atualidades. Por exemplo, eu tenho aqui uma catequese que eu coletei no canal do professor e escritor Felipe Aquino. Conceitos morais do Antigo Testamento permanecem ainda. Tem pessoas que pensam que o Antigo Testamento já foi. Não, ele é uma prefiguração do Novo. O professor e escritor Felipe Aquino disse que Jesus valorizou tremendamente o Antigo Testamento, referindo-se, por exemplo, ao Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Houve uma heresia chamada marcionismo, do herege gnóstico Marcião, que queria que a igreja abandonasse o Antigo Testamento, ficando somente com o Novo. A igreja, no entanto, não aceitou a proposta. O Antigo Testamento possui conceitos morais, judiciais, litúrgicos e cerimoniais. Toda a parte litúrgica, cerimonial e judicial era para aquele tempo, a fim de preparar o povo para a chegada de Jesus. No entanto, os conceitos morais continuam valendo, pois os 10 mandamentos, por exemplo, e toda a beleza dos salmos vieram do Antigo Testamento, além de tantos ensinamentos profundos dos provérbios, livros sapienciais, profetas. Em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19, Jesus deixa bem claro que veio dar pleno cumprimento ao Antigo Testamento, ou seja, ele não é só o redentor da humanidade, mas é também o legislador. Ele veio como Deus, por isso diz: vocês falam isso, mas eu vos digo. Mostrando a soberania divina dele como legislador, ele é o novo Moisés. Jesus é o novo Moisés. Moisés, por exemplo, recebeu a lei no Monte Horebe, e Cristo renova essa lei no Monte das Bem-aventuranças, agora com o poder divino. No contexto da época de Moisés, 3.000 anos atrás, ou seja, 1.200 anos antes de Cristo, imperava a violência e a vingança. Contexto daquele povo, daquela época, daquela cultura. Então, o que Deus fez com a lei do Antigo Testamento? Ele vai retirando do povo essas coisas erradas. Ele entra naquela realidade e vai transformando gradativamente essa situação, até chegar ao Sermão da Montanha, onde Jesus diz que acabou o olho por olho, dente por dente. Acabou o ódio aos inimigos. Ele prega para que as pessoas amem os inimigos, orem pelos seus perseguidores. É importante, então, meditar a palavra de Deus com fé. Não é a palavra do homem que o tempo apaga, mas a palavra de Deus, que tem poder, que realiza o que ela significa. Quando a pessoa toma posse na fé da palavra, da verdade religiosa que está na palavra de Deus,
ela age na sua vida. Tem que acreditar e viver o que diz a palavra. Boa essa reflexão, né? Essa catequese. Agora temos aqui sobre homem e animal. Vocês querem saber também alguma coisa sobre isso? Homem e animal é uma palestra de Dom Adair, bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, Dom Adair José Guimarães. Dom Adair é de Formosa, estado de Goiás. Então ele tem essa palestra aqui interessante. Cristo experimentou a morte. Deus encarnou na nossa miséria, na nossa história, diz ele. Deus veio morar conosco, 1 João, versículos do 1 ao 14. Armou sua tenda entre nós. A tenda é o corpo. Nós estamos dentro de uma tenda. Essa tenda pode ser fragilizada. Tem uma mente. E o espírito age na nossa inteligência, no nosso sistema nervoso, na nossa mente. Daí que nós somos diferentes dos outros animais. O animal não tem consciência, não tem liberdade, não tem vontade, ele tem apenas reflexos e os condicionamentos próprios de uma espécie que lhe permitem viver, avançar, fugir dos perigos, etc. O animal tem reflexos biológicos, o ser humano tem inteligência, vontade, liberdade. Por quê? Porque isso vem de Deus. É um atributo também de Deus. O João de Barro, há 100 mil anos, faz a casa dele do mesmo jeito. Já o ser humano cria, pois tem inteligência, vontade, liberdade. Os animais não têm noção moral, nós temos. Se a vaca cria um bezerro, ela fica com ele, e ele cresce e vira boi, ele vai cruzar com a mãe. Sabia disso? Qual é o filho que teria coragem de namorar com a mãe? Ou a filha que teria coragem de namorar com o pai? Ninguém. O ser humano já nasce com a lex naturae, a lei natural de Deus no coração. Os 10 mandamentos já estão dentro de todo mundo. A gente vai aprimorando o conhecimento dessa lei, pois o ser humano é movido por atos morais. Temos uma moralidade, uma ética. Os animais não têm isso. O leão sabe que de manhã precisa levantar e correr atrás da presa, senão morre de fome. E a presa também sabe que tem que levantar de manhã e correr para não morrer. Nós também temos as nossas crueldades para sobreviver. Nós fomos treinados para comer proteína animal e a gente come os animais, se alimenta de carne. O apóstolo São Paulo diz: para mim a vida é Cristo e morrer é lucro. A gente tem que acabar com essa bobagem de medo da morte. Temos que lidar bem com isso. Há 30 anos, disse Dom Adair, fiz meu testamento de morte e todo ano o renovo. Tenho as orações da missa, os cantos escolhidos, já tenho roupa separada para vestir o defunto e já ganhei o caixão. Ao receber a notícia da morte de alguém que a gente ama, a gente ora, entrega para Deus. A igreja coloca 7 dias para o tempo de oração, de sofrimento, e depois a vida segue. Toda vez que celebramos a Santa Missa, é uma preparação para o nosso encontro com Deus. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Isto está no prefácio da oração dos defuntos. Não voltaremos mais a outras vidas terrestres, pois o homem deve morrer uma única vez e vem juízo particular, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Na ressurreição, Deus unirá a vida incorruptível, que é o espírito, ao nosso corpo transformado, unindo-o novamente à nossa alma.
Cristo ressuscitou com seu próprio corpo, mas não voltou a uma vida terrestre. Nosso Senhor ficou glorificado. Como ele é Deus, tinha o poder de voltar ao seu espectro de visibilidade para os apóstolos. Ele teve essa ressurreição extraordinária. Então, são algumas palavras do bispo Dom Adair José Guimarães. Parabéns. Ele falou isso no YouTube, canal Cardeal Newman, dia 3 de março de 2023. Agora tenho aqui também uma palavra do pastor Rodrigo Mocelin, no dia 2 de março de 2023. Ele falou sobre feministas e o repúdio ao homem. Olha o que ele disse: a Escritura declara que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia descreve que ambos são iguais em valor e condição diante do Senhor, mas diferentes em funções, habilidades e predisposições. A Bíblia não diz que um é mais inclinado para o mal do que o outro. As diferenças de funções apenas levam esses pecados a se manifestarem de um modo diferente. Se um homem pode usar sua força para fazer o que quer com uma mulher pode usar a sua doçura, a sua docilidade para fazer o que quer com um homem. Nenhum homem conseguiu destruir Sansão, por exemplo. Foi uma mulher que conseguiu, Dalila. Há uma campanha feminista sistemática para fazer dos homens vilões, palhaços. Quais as consequências de todo esse repúdio aos homens e de toda a narrativa em que nos tentam enfiar goela abaixo para que acreditemos que as mulheres são melhores e os homens não prestam? Vejam as consequências. A sociedade, as famílias e os casamentos estão arrasados, estão desabando. A força e a liderança masculina, se enaltecidas e lapidadas, são uma bênção na sociedade. O resultado de toda a batalha entre homem e mulher é que nenhum tem saído vencedor. Parabéns ao pastor Rodrigo Mocelin por essa palestra muito boa. Eu ouvi e estou passando alguma coisa para vocês. Agora temos aqui também do professor Felipe Aquino outras reflexões. Vamos lá, porque é importante. É importante a gente ouvir o que os estudiosos nos transmitem. Sentir o amor de Deus. Deus é amor. Como experimentar o amor de Deus? Primeiramente, é preciso olhar para dentro de nós e ver a beleza com que Deus nos criou. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, dando-nos inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, o que não concedeu aos animais. Em segundo lugar, devemos olhar para fora de nós, ver a beleza do céu, das estrelas, das matas, dos peixes, dos animais, dos alimentos. Tudo Deus fez para nós. Isto é o amor de Deus. É importante pensar, meditar sobre isso e louvar a Deus. Outra reflexão é sobre o fato de Jesus Cristo, nosso Senhor, ter descido do céu para nos salvar. Passou pela paixão e morte cruel a fim de nos livrar do inferno. Não há amor maior do que este em prol do ser humano. Depois que Deus se fez homem, o Verbo se fez carne. Ninguém mais tem o direito de duvidar do amor de Deus. Agora, como defender a igreja da teologia da libertação e a nova era, a nova ordem mundial, e salvar a civilização do paganismo, que está entrando com força no mundo? A orientação é rezar, trabalhar e sofrer pela igreja, como Jesus fez. Jesus, muitos apóstolos fizeram, muitos santos. Jesus fez isso. E isso vai ajudar a igreja a ser santa, a livrar-se das heresias. Vamos rezar então? Sempre orando diariamente. Eu rezo meu texto diariamente. Sobre os anjos. A Bíblia está repleta de citações sobre os anjos. Quem não acredita em anjos
não tem fé na Bíblia Sagrada, pois ela cita mais de 300 vezes sobre os anjos, esses seres espirituais. O anjo é uma pessoa, ou seja, tem sentimentos, inteligência, liberdade. Mas jamais um anjo de Deus perderá uma batalha contra um anjo caído, o demônio. Sabia disso? Pois é. Sobre almas, no purgatório ou no céu estão apenas as almas dos seres humanos que para lá foram. Essas almas não possuem nenhum dos sentidos, então não têm como sentir as dores que os vivos na terra sentem. No entanto, quando Cristo voltar na ressurreição dos corpos, que vão se unir às suas almas, aí sim a pessoa estará na sua integralidade. Ela será corpo e alma, inclusive com todos os sentidos. O fogo que queima no inferno ou no purgatório é alegórico. Não é o fogo como nós temos na terra, mas é o sofrimento da alma que é puro espírito. Agora vamos falar sobre morte cerebral. A igreja, em princípio, considera que a pessoa diagnosticada com morte cerebral já morreu. Então, pela lógica, não se deve ministrar para ela a unção dos enfermos, pois todo o sacramento só deve ser concedido a pessoas vivas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo.